nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor. Após analisar cuidadosamente os medicamentos administrados ao rapaz, Onildo chegará à conclusão de que houve sabotagem. Chocado com a descoberta, ele não perderá tempo e revelará a verdade para Lúcia, que na realidade é Alika, e para Caetana. A notícia cairá como uma bomba. As duas ficarão desesperadas ao perceber que a piora de Tonho não foi causada por uma complicação natural, mas por uma ação criminosa. Enquanto tentam lidar com a gravidade da situação, Virgínia continuará demonstrando suas verdadeiras intenções. Em conversa com Teresa, ela insinuará que talvez seja o momento ideal para transferir o ateliê para fora de Barro Preto. A sugestão parecerá inocente à primeira vista, mas despertará desconfiança, principalmente diante dos recentes acontecimentos envolvendo Alika e sua família. Ao mesmo tempo, Viriato enfrentará um enorme conflito interno. O padre carregará o peso de um segredo revelado por Sebastião durante uma confissão. Preso aos princípios de sua fé, ele saberá que não pode revelar diretamente o conteúdo do que ouviu. Ainda assim, o sofrimento aumentará ao perceber que a informação poderia ajudar a proteger Alika dos perigos que a cercam. Dividido entre o dever religioso e a vontade de evitar uma tragédia, Viriato começará a cogitar formas de alertar a jovem sobre as verdadeiras intenções de Virgínia sem quebrar o sigilo da confissão. Em outra parte da cidade, Quênia continuará revoltada com a situação que vive. Sentindo-se cada vez mais controlada por Gendal, ela desabafará com Shinua. A jovem reclamará por ter se tornado praticamente uma refém das decisões do poderoso líder, lamentando não poder conduzir a própria vida da maneira que deseja. Enquanto isso, Niara compartilhará uma preocupação que não sai de sua cabeça. Durante uma conversa com Teresa e José, ela comentará sobre o momento em que Tonho, mesmo debilitado, chamou Alika por seu verdadeiro nome diante de Caetana. O episódio poderá colocar em risco um segredo importante e provocar consequências imprevisíveis caso alguém comece a ligar os fatos. A apreensão também tomará conta de Maria Helena. Pensativa e emocionalmente abalada, ela passará boa parte do tempo recordando momentos vividos com Murilo. As lembranças despertarão sentimentos que ela acreditava estarem adormecidos, fazendo-a refletir sobre decisões do passado e possibilidades para o futuro. Com Tonho ainda em estado delicado, Dona Menina será tomada por um forte mau pressentimento. A matriarca sentirá que algo importante está prestes a acontecer e compartilhará sua inquietação com as pessoas mais próximas. O clima de preocupação crescerá rapidamente, levando familiares e amigos a se unirem em uma corrente de fé. Em meio à angústia, todos se reunirão para rezar pela recuperação do rapaz. O hospital será tomado por esperança, mas também por medo, já que ninguém sabe qual será o desfecho daquela batalha pela vida. Quando tudo parecer incerto, um momento emocionante mudará completamente o ambiente. Após dias de apreensão, Tonho finalmente abrirá os olhos. O despertar do jovem provocará lágrimas, alívio e emoção entre todos que aguardavam por uma melhora. Mas a maior surpresa virá logo em seguida. Ainda debilitado, Tonho pronunciará as primeiras palavras desde que recuperou a consciência. Para espanto dos presentes, ele chamará por Alika. O gesto emocionará profundamente a jovem e deixará claro que, mesmo durante os momentos mais difíceis, ela continuou ocupando um lugar especial em seu coração. O despertar de Tonho renovará as esperanças de todos, mas também poderá trazer à tona segredos que estavam cuidadosamente escondidos. Afinal, agora que ele está acordado, muitas verdades poderão finalmente vir à luz. Desde o início, Alika sempre desconfiou que muitos dos acontecimentos negativos ao seu redor não eram simples coincidências. Apesar disso, ela nunca conseguiu reunir provas suficientes para confirmar suas suspeitas. Enquanto tentava reorganizar o ateliê e recuperar os prejuízos sofridos, a jovem continuava sem imaginar que a responsável por boa parte de seu sofrimento estava mais próxima do que pensava. Paralelamente, Virgínia seguia alimentando sua obsessão e seu ressentimento contra a Alika. Incomodada com a atenção que a rival recebia e incapaz de aceitar suas próprias derrotas, ela acreditava que destruir a felicidade da mocinha
seria a única forma de recuperar o controle da situação. Por isso, continuava escondendo segredos que poderiam mudar completamente a percepção de todos ao seu redor. A situação começa a mudar quando Virginia decide agir novamente. Desta vez, ela tenta prejudicar o padre Viriato, acreditando que conseguirá manipular os acontecimentos sem ser descoberta. Porém, o novo plano acaba despertando a atenção de pessoas que já observavam seu comportamento há algum tempo. Entre elas está Belmira. Sempre discreta e observadora, Belmira passa a ligar diversos acontecimentos que antes pareciam desconexos. Aos poucos, ela percebe que existe uma ligação direta entre as sabotagens sofridas por Alika e as atitudes suspeitas de Virginia. Quanto mais investiga, mais convencida fica de que a jovem esconde algo muito grave. Depois de reunir informações suficientes, Belmira toma uma decisão importante. Ela procura Alika para uma conversa reservada e revela tudo o que descobriu. A notícia cai como uma bomba. Alika fica completamente perplexa ao ouvir que Virginia teria participado da sabotagem contra seu ateliê. Durante alguns instantes, ela sequer consegue reagir. Diversas lembranças voltam à sua mente e acontecimentos que antes pareciam sem explicação começam finalmente a fazer sentido. Belmira então relata detalhes do plano e explica como a rival teria articulado toda a trama para prejudicá-la profissionalmente. A revelação deixa a Alika profundamente abalada. Mais do que os prejuízos financeiros, o que a machuca é descobrir que alguém foi capaz de agir com tamanha crueldade apenas por inveja e ressentimento. Inicialmente, a jovem tenta manter a calma. Ela sabe que uma acusação daquela gravidade precisa ser tratada com responsabilidade. Porém, conforme reflete sobre tudo o que aconteceu nos últimos meses, a indignação cresce cada vez mais. Alika percebe que não pode permanecer em silêncio. Se Virginia realmente foi responsável pela sabotagem, ela precisa responder pelos seus atos. Determinada a buscar justiça, a mocinha procura Teresa. Como sócia e amiga de confiança, Teresa é uma das primeiras pessoas a ouvir o relato completo da descoberta. Durante a conversa, Alika abre o coração. Ela fala sobre a dor de ter sido enganada, sobre os prejuízos enfrentados e sobre o sentimento de traição que agora domina seus pensamentos. Teresa fica chocada com a revelação e apoia imediatamente a decisão da amiga de denunciar a responsável. As duas concordam que o caso não pode ser ignorado. Alika então afirma que não permitirá que o crime fique impune. Enquanto isso, Virginia continua acreditando que seus segredos permanecem protegidos. Sem imaginar que a verdade está prestes a vir à tona, ela segue agindo normalmente e demonstra confiança de que jamais será responsabilizada. Mas sua tranquilidade dura pouco. Tomada pela indignação, Alika decide procurar Diógenes e Marta. A conversa acontece em um clima tenso. Logo nos primeiros minutos, a jovem revela tudo o que descobriu e acusa Virginia de ter participado diretamente da sabotagem contra seu ateliê. A reação dos pais é imediata. Diógenes e Marta ficam completamente chocados. Nenhum dos dois consegue acreditar que a própria filha possa ter cometido algo tão grave. Inicialmente, eles demonstram resistência em aceitar a acusação. Porém, à medida que Alika apresenta os fatos e relata o que ouviu de Belmira, a situação começa a parecer cada vez mais séria. O silêncio toma conta do ambiente. Marta sente uma mistura de decepção, tristeza e revolta. Já Diógenes demonstra profunda indignação ao imaginar que Virginia possa ter usado mentiras e manipulações para prejudicar outra pessoa. Sem perder tempo, os dois decidem confrontar a filha. Quando Virginia percebe que suas atitudes foram descobertas, tenta negar as acusações. Ela procura se defender e apresenta justificativas para cada questionamento. No entanto, suas explicações não convencem. Quanto mais fala, mais contradições surgem. A tensão aumenta rapidamente. Enquanto isso, Diógenes decide aprofundar a investigação para descobrir toda a extensão da trama.
Convencido de que outras pessoas participaram do esquema, ele resolve procurar Sebastião. Ao lado de Mirinho, ele vai ao encontro do homem apontado como cúmplice da sabotagem. A conversa começa de forma cordial, mas logo se transforma em um verdadeiro interrogatório. Pressionado por Diógenes e sem conseguir sustentar suas mentiras por muito tempo, Sebastião começa a demonstrar nervosismo. O comportamento dele desperta ainda mais suspeitas. Cada resposta confusa reforça a impressão de que existe algo sendo escondido. Pouco a pouco, a verdade emerge. As informações obtidas por Diógenes confirmam que Virgínia realmente teve participação direta na sabotagem. A revelação provoca uma enorme comoção. Quando Marta recebe a confirmação definitiva, sua paciência chega ao fim. A mãe sente que foi enganada pela própria filha e considera inaceitável o que aconteceu. Para ela, não se trata apenas de uma rivalidade juvenil ou de uma simples discussão. Virgínia ultrapassou todos os limites ao tentar destruir o trabalho de outra pessoa. Diante disso, Marta toma uma atitude firme. Determinada a ensinar uma lição à filha, ela decide aplicar um castigo severo. A punição surpreende Virgínia, que não esperava uma reação tão dura da família. Acostumada a acreditar que conseguiria manipular todos ao seu redor, ela se vê sem saída pela primeira vez. Mesmo assim, a jovem se recusa a admitir seus erros. Em vez de demonstrar arrependimento, passa a alimentar ainda mais ressentimento contra Alica. A situação gera novos conflitos dentro da família. Diógenes tenta encontrar uma forma de fazer a filha compreender a gravidade de seus atos, enquanto Marta permanece firme em sua decisão de não permitir que ela escape das consequências. Já Alica sente uma mistura de alívio e tristeza. Por um lado, finalmente vê a verdade sendo revelada e reconhecida por todos. Por outro, lamenta que a situação tenha chegado a esse ponto. Ela jamais desejou destruir Virgínia. Seu único objetivo sempre foi impedir que novas injustiças acontecessem. Mesmo diante da vitória moral, a mocinha entende que ainda existem feridas profundas para cicatrizar. A sabotagem deixou marcas em sua vida pessoal e profissional. Contudo, ao perceber que não está mais sozinha e que pessoas importantes acreditam em sua palavra, ela encontra forças para seguir em frente. Enquanto Virgínia enfrenta as consequências de suas escolhas, Alica decide concentrar suas energias na reconstrução do ateliê e na retomada de seus sonhos. Mas o conflito entre as duas está longe de terminar. Humilhada por ter sido desmascarada diante da própria família, Virgínia promete não esquecer o que aconteceu. Consumida pela raiva, ela passa a enxergar Alica como a principal responsável por sua queda. Com isso, uma nova guerra promete começar. E os próximos capítulos de A Nobreza do Amor mostrarão que a revelação da sabotagem foi apenas o primeiro passo de um confronto ainda maior entre as duas rivais.